Fala traders! E no vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês pedem diariamente para nós trazermos aqui no nosso canal. Então hoje nós vamos falar sobre Fibonacci. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Eu não vou explicar, de onde surgiu o Fibonacci, tudo. Em outras aulas que eu já dei, eu já expliquei isso. Aqui eu vou ser mais direto ao ponto. Foi no crescimento de uma população de coelhos, como que funciona a proporção áurea, 1,61, como que chega nesse cálculo, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1, 2, 2 com 1, 3, 3 com 2, 5 e assim por diante infinitamente. Não vou entrar nessa parte dessa teoria, beleza? Vamos mais para a parte prática aqui do nosso mercado, do gráfico. Primeiro ponto que nós temos que entender é o seguinte: nós temos um movimento inicial, que é o movimento de ignição, que dá início a todo o movimento. E nós vamos ter o início dele e o final desse primeiro movimento. Então isso aqui nós chamamos de primeiro movimento, perfeito? Então nós vamos ter o início dele e o final dele. A pessoa, para ela utilizar bem a ferramenta de Fibonacci, ela tem que saber com clareza aonde é o início e aonde é o final deste movimento. Porque se ela não souber isso muito bem, ela não vai conseguir identificar o início do segundo movimento. Porque o segundo movimento, que é o movimento de correção, ele inicia no final do movimento 1. Não repare aqui nos números que não está tão bonito. Vamos melhorar um pouquinho. Aí. Então, esse movimento 2, ele inicia no final do movimento 1. Por isso que eu tenho que ter clareza nisso. E nós vamos chegar nesse ponto. Só estou explicando algumas coisas aqui antes da gente chegar nesse ponto. Depois nós vamos ter o movimento 3, que é o movimento de projeção. Movimento 2, correção. Movimento 3, projeção. Perfeito? Então nós vamos ter que saber aonde inicia o movimento 1 e aonde finaliza esse movimento 1, para podermos colocar nossa Fibonacci, que ela vai de 0 a 100. Júnior, não é o contrário? A ordem não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o resultado. Por quê? Se eu colocar o 0% em cima e o 100% embaixo, de qualquer forma, aqui vai ser 50%. Aqui eu vou ter o 61 e aqui eu vou ter o 38. Se eu inverter, aqui vai ser o 38 e aqui vai ser o 61. Ou seja, só vai mudar o número ali do 61 e o 38, só isso. Mas o nível de preço que vai estar as regiões de Fibonacci vai ser a mesma coisa. Perfeito? Então, eu tenho que saber aonde é o início do movimento 1, final do movimento 1. Aí eu vou conseguir colocar minha Fibonacci para tentar identificar os melhores pontos de retração, onde o mercado tende a buscar para fazer essa retração. Ele pode parar no primeiro nível, que é o 61, ele pode vir até os 50%, ele pode vir até o 38,8% e depois subir. Mas para identificar essa retração, tudo começa identificando o primeiro movimento. Depois identificando o final desse primeiro movimento e o final do movimento corretivo. Aí para fazer a projeção do próximo alvo que o mercado tende a buscar. Perfeito? Então vamos agora começar a visualizar isso no gráfico. Como que nós vamos visualizar isso no gráfico? De uma forma mais objetiva, simplificando essa análise. Vou visualizar da seguinte forma. Eu tenho teoria de Dow, estrutura de alta e uma estrutura de baixa. Então, pegando a frase de Charles Dow, toda tendência é válida até que haja a reversão, perfeito? Eu tenho uma estrutura de alta. Quando ele quebra, promovendo ou um topo mais baixo, ou vindo e rompendo o fundo anterior, ele quebrou, reverteu essa estrutura. Então, este movimento, eu vou entender como meu movimento 1, porque ele nasce no momento que o mercado quebrou a estrutura para alta. Ele quebrou para alta, eu pego o início desse movimento, é o meu ponto 0. Ele subiu, 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 quebrou a estrutura para baixa, é o 100%. Então eu vou colocar minha Fibonacci daqui até aqui. E vou medir os níveis de retração para depois a projeção. Então nós vamos utilizar teoria de Dow para definir o início e o final do primeiro movimento. Caiu. Por que aqui é o início? Porque tinha movimento de
alta, estrutura de alta. Quebrou para baixa quando rompeu o fundo. Subiu, movimento corretivo. Movimento corretivo, eu posso ir lá e tacar-lhe uma fibo. Olha só, foi ali próximo ali a região do 61, ó, e depois buscou o alvo. Eu utilizo como alvo o 141,8 e o meu segundo alvo o 200%, porque eu utilizo tanto retração quanto projeção na mesma Fibonacci. Isso facilita bastante para não precisar pegar a ferramenta de projeção, ir lá e projetar, ó, que daria o alvo aqui, ó. Ou seja, a minha fibo seria o alvo aqui. É um alvo um pouco mais conservador. Então, o primeiro ponto é esse. Eu posso pegar as correções e utilizar ali para projetar o primeiro movimento. Mas também posso o seguinte. Tenho um movimento de alta, uma estrutura de alta. Aí quebrou, marcou topo mais baixo. O que eu vou fazer? Fibonacci. Opa, chegou na região do 38. Júnior, já posso entrar aqui? Claro que você tem que ter gatilho para entrar, não é simplesmente chegar na região de Fibo e você entrar. Você vai ter que ter um gatilho te dizendo o time e algumas confluências. Exemplo aqui, ó, inversão de polaridade. Aqui virou um suporte, o que era resistência. Opa, então tenho uma confluência, tenho um contexto me auxiliando na tomada de decisão. Aí eu vou entender, opa, tem um gatilho, e aqui nós temos o gatilho da nossa estratégia, do nosso operacional, que eu já ensinei em várias aulas, esse gatilho aqui, de compra. Aí, vou entender o alvo. O alvo é lá. Não chegou no alvo aqui, neste momento. Júnior, é certeza que ele vai chegar no alvo? Não. É uma projeção, é uma probabilidade. Eu tenho certeza que ele vai chegar no alvo. Isso não existe. Nós usamos matemática. Deixa eu pegar algum exemplo aqui de movimentos para mostrar. Tem uma estrutura de queda. Aí ele quebrou para alta. Perfeito. Veio e fez uma correção bem profunda. Quebrou para baixa, ó, topo mais baixo. Quando quebrou para alta de novo, eu posso ir lá e pegar a minha Fibonacci e botar aqui. Movimento 1, movimento 2, movimento 3. Bateu no alvo? Então é uma forma bem simples e objetiva. Você tem que entender que você tem que ter técnicas, análises simples e objetivas. Porque se for complexo demais, não, isso aqui é muito complexo, eu tenho que fazer isso, aquilo, você não vai conseguir executar bem todos os dias aquela análise, utilizar aquela ferramenta. Então você tem que simplificar as suas análises, os seus tipos de leitura no mercado. Tem uma estrutura. Júnior, mas em que estrutura eu vou colocar Fibonacci? Eu gosto de colocar Fibonacci quando eu tenho movimentos bem nítidos, bem definidos em uma direção. Ou seja, ó, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Quebrou para alta e foi. É o movimento 1. Eu marco o Fibonacci aqui? Claro que não. Agora, quando ele cai, rompe o fundo anterior, opa, agora quebrou a estrutura. Esse foi um movimento nítido de alta. Agora eu vou tacar-lhe a fibo daqui. Veio nível de correção. Aí eu vou buscar um movimento de alta a partir deste movimento, quando ele quebrou a estrutura novamente para alta. Então, dessa forma, tu vai utilizando a Fibonacci. Com teoria de Dow, vai simplificando os movimentos. Olha só, caiu, subiu, topo mais alto. Aí veio, quebrou a estrutura para baixo. Estrutura de baixa, veio, pum, correção. Fibonacci, corrigiu até o 38, veio e foi lá próximo da região. Dessa forma, e lembrando que você pode utilizar a projeção para fazer os seus movimentos. E aqui, nesse exemplo aqui, não seria errado se a pessoa fizesse isso daqui, ó. Caiu, subiu, caiu, opa, quebrou para alta. Então eu entendo que esse é meu movimento 1. Posso fazer isso. Pegar daqui, aí ele veio, chegou na região de rompimento falso, ó, fez um teste falso, fez uma correção mais profunda e depois foi no alvo. Então por isso que eu tenho também o meu 111,8, que é um percentual de rompimento falso. Dentro dessa região aqui,
eu observo bastante rejeições, ou seja, ele caiu, não deu continuidade, eu já fico de olho, ele tende a reverter. Então eu também utilizo o Fibonacci dessa forma, para rompimentos falsos. Então tem várias formas de você utilizar Fibonacci no seu dia a dia. Olha só, eu vou pegar esse movimento. Por que tu pegou esse movimento, Júnior? Porque ele fez esse movimento aqui, de queda. Aí começou a subir. Eu tenho meu percentual de rompimento falso. Quando ele rompe o topo, eu sei que dentro desta região, se ele mostrar fraqueza, rejeição, se eu comprei aqui, eu já liquido a minha saída ali. Ou isso me dá uma percepção para não entrar ali, ou até mesmo para pegar um trade contra, uma entrada contra. Olha como ele não mostra fraqueza, rejeição quando vai romper dentro desse percentual. Aqui ele já mostrou, ó, chegou ali, virou para baixo, subiu 2, já virou para baixo de novo. Ou seja, o movimento comprador chegou ali e perdeu eficiência. O Renko vinha subindo ó, em sequências bonitas, sem ter Renko contrário. Chegou ali, Renko contrário. Subiu 2, Renko contrário de novo. Opa, perdeu eficiência dentro da região de rompimento falso. Então eu também utilizo bastante essa leitura com Fibonacci. Tenho aqui um movimento, caiu, corrigiu, rompeu. Opa, região de rompimento falso. Chegou ali na região, perdeu eficiência, começou a reverter. Então existem algumas formas que você pode utilizar Fibonacci. Eu gosto de utilizar dessas formas no meu dia a dia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre em primeira mão toda vez que postarmos aqui conteúdos novos. E não se esqueça de já deixar a sua curtida, o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com mais pessoas para ter compreensão de algumas formas de utilizar a ferramenta Fibonacci no seu dia a dia. Então, bora para cima, bora pro game e até o próximo conteúdo.